Bom, boa noite, pessoal. Vamos fazer hoje aqui a continuação nossa da questão do plano de concretagem, que eu deixei uma atividade para vocês. Só dando uma pincelada do plano de concretagem, o que basicamente não existe um plano de concretagem único. Plano de concretagem não é uma coisa engessada. Ele vai variar de cada obra a obra, de cada empresa a empresa, de cada profissional a profissional. Cada uma dessas figuras vão fazer um plano de concretagem à sua realidade, tá? O que a gente tem que ter em ordem dentro da nossa cabeça é aquilo que a gente viu na parte de plano de concretagem, que, como o próprio nome fala, é um plano. Tem começo, meio e fim. É como se você fizesse uma organização. Então, você pode pensar, por exemplo, eu tenho que ir no mercado comprar limão, laranja, batata, banana. Isso é um plano. Você vai no mercado, compra, o tempo que você leva, o quanto você vai gastar, tudo isso tem que estar no seu plano. A mesma coisa o plano de concretagem. Plano de concretagem é o que são os elementos que eu vou concretar, qual o tipo de forma que eu vou usar, qual o tipo de escoramento, quais são as armaduras que estão em projeto, como que vai ser o lançamento desse concreto, como que vai ser o adensamento desse concreto, como que vai ser esse processo de cura desse concreto. Tudo isso é um plano de concretagem. A grosso modo, não existe um plano bom, perfeito e nem um plano ruim, péssimo. Existem planos a serem adequados e planos que podem ser melhorados, tá? Dentro da construção civil, dificilmente você vai ver um plano extremamente ruim e dificilmente também você vai ver um plano que não falte nada. Sempre pode se melhorar alguma coisa e nem todos os planos que são mais fracos a gente pode falar que eles são péssimos, ruins. Então é sempre melhor a gente pensar que se é um plano feito por um profissional da construção civil, ele pode ser melhorado e por aí vai. Dando continuação a essa questão do plano de concretagem, vem aquilo que a gente já vem falando há muito tempo, do recebimento do concreto. E tudo que eu falei não gravou. Será? Gravou. Gravou? Sei lá, acho que gravou. Ainda bem que eu não xinguei, né? Bom. Recebimento do concreto. Como a gente já vem falando, dentro do recebimento do concreto, a gente tem que ver várias coisas. O que eu quero dar enfoque aqui para vocês hoje, e eu até vou mostrar aqui para vocês, paralelo a isso, um arquivo do que tem de ensaios de concreto, o colhimento do concreto, enfim. E tudo isso faz parte do escopo de recebimento do concreto. No recebimento do concreto, claro, a primeira coisa que a gente tem que verificar é o volume do concreto, né? Poxa, se eu pedir 10 metros cúbicos, eu tenho que receber 10 metros cúbicos. Não posso receber 12 nem 9. E por aí vai. Quando a gente fala classe de agressividade, isso muito provavelmente está dentro do traço do concreto. Por quê? Classe de agressividade, um concreto que eu faço para concretar uma fundação próxima ao rio Tietê é diferente de um concreto que eu faço para concretar uma fundação na margem de um rio limpo, por exemplo. Por quê? Muito mais próximo ao rio Tietê, por ser um rio sujo, poluído, existe uma agressividade maior que pode ser danoso ao meu concreto do que próximo a um rio limpo. Então, a questão da classe de agressividade, a gente encontra muitas informações na NBR 6118 e além de eu usar aditivos nesse concreto que o tornam mais saudável a ser utilizado em ambientes agressivos, tem aquela questão também que a gente fala do cobrimento.
O que é o cobrimento? É aquela distância entre a ferragem e a forma. Quanto mais agressivo o local, quanto mais problemas tóxicos existem no local, com certeza eu vou ter que ter um cobrimento maior do que em locais não agressivos. Tá? Isso também na NBR 6118 fala muito isso. E então o conceito de cobrimento com o conceito de agressividade, eles andam muito juntos. Aqui em terceiro lugar, a gente faz o slump test, que é o teste de abatimento, né? Abertura do tronco de cone. E é isso que eu falo aqui nesse outro arquivo. Esse arquivo aqui vocês podem perceber, por exemplo, peça concretada, tem uma peça qualquer concretada, não tem o nome dela, número da nota fiscal do meu concreto, volume, que é aquilo que a gente já falou importante, e aqui, abatimento, isso que é importante, que é o slump test. O quanto o meu concreto abre. O meu traço do concreto está aqui. O meu traço do concreto ele fala que é um concreto de resistência 30 MPa. Lembrando que essa resistência é sempre no 28º de dia, ela tem que ser atingida. O abatimento é o slump test. E o abatimento do meu traço do concreto aqui, ele está falando que é 220 mais ou menos 30, isso está em milímetros. E o consumo de cimento por metro cúbico. Tá? Então aqui o meu traço do concreto, eu não estou especificando nesse documento quanto que eu tenho de brita, quanto que eu tenho de areia, quanto que eu tenho de água, porque esse documento ele é um documento de ensaio de resistência, ele não é a carta traço que a gente chama. Porém, aqui eu tenho algumas informações que são importantes durante o recebimento do concreto, que vão ser importantes para fazer com que esse meu concreto atinja 30 MPa no seu 28º dia de vida. Que é o quê? O quanto que eu posso abrir esse concreto, quanto que esse slump pode chegar. Então eu falo aqui 220 mais ou menos 30 milímetros e o consumo que eu tenho de cimento por metro cúbico de concreto. 400 quilos de cimento, tá? Isso aqui é meio normativo, tá? A maioria dos concretos estruturais, eles usam essa quantidade de concreto essa quantidade de cimento por metro cúbico de concreto, tá? Aqui a gente tem um exemplo de algo errado, porque, por exemplo, se na teoria eu falo que o meu slump, o abatimento dele tem que ser 220 mais ou menos 30, o slump aqui que foi coletado para esse ensaio e foi utilizado para concretar essa peça estrutural, ele teve uma abertura de 160 milímetros. Mas o que vem a ser esse slump, né? Vamos voltar lá para outra apostila. Aqui, o slump test. O slump test, que também foi atividade que eu passei um vídeo para vocês, uma das primeiras aulas à distância. Ele basicamente é esse tronco de cone, essa chapa, que é para eu poder deixar planificado, esse soquete, uma colher de pedreiro. Nada mais do que isso. E essa, como se fosse um funil, né, que eu coloco aqui nessa ponta. Resumidamente, o slump test é o seguinte, eu coloco esse funil aqui na boca desse meu cone invertido, coloco uma primeira camada, 3 camadas, preencho de concreto, soco com o meu soquete 25 vezes, coloco uma segunda camada, soco 25 vezes, coloco uma terceira camada, soco 25 vezes. O que isso está simulando? Isso está simulando a vibração do meu concreto dentro da minha estrutura. Eu retiro esse tronco de cone, eu retiro essa estrutura, coloco do lado aqui, e aí o que vai acontecer? O concreto está trabalhável, ele está fluido, ele está dentro ainda daquelas 2h30 de utilização. Ele vai abrir, ele vai espalhar nessa região dessa minha placa.
Nisso que ele abre, eu pego esse soquete, coloco na ponta dele e com uma trena eu meço daqui da altura máxima do meu tronco de cone até onde abriu todo o meu concreto, quantos milímetros deu. Então, voltando aqui para minha outro documento, quando eu falo aqui abatimento, é o quanto ele abriu, é o quanto foi essa distância. Então, ele deu 16 centímetros, ou 160 milímetros. Eu posso falar que ele abriu pouco. Por que ele abriu pouco? Porque na minha teoria, no meu traço de concreto, eu peço para ele abrir 220 mais ou menos 30. Percebam que quanto maior for esse número, maior é a distância entre o meu soquete, aqui nas fotos dá para ver melhor. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Fica muito ruim. Mas quanto maior for essa distância aqui, entre o tronco de cone e o meu concreto trabalhável, mais fluido é o meu concreto, mais trabalhável ele é. Quanto menor for essa distância, e aqui pela foto dá para ver aqui que esse concreto está extremamente seco, quanto menor for essa distância, mais seco é o meu concreto, menos trabalhável ele é. Então, o que a gente fala de grosso modo? A gente fala que quanto mais trabalhável for um concreto, quanto maior for o seu slump, quanto maior for essa distância, maior capacidade de preenchimento de vazios esse concreto vai ter. Ou seja, eu começo a raciocinar. Um concreto que tem um slump que abre bem, ele é perfeito para poder fazer a concretagem de uma estrutura que tenha bastante ferro. Um concreto que abre pouco, como esse aqui da foto da apostila, ele já não é bom para eu fazer um preenchimento de uma estrutura que tenha muita ferragem. Ele já é bom, talvez, para eu fazer um preenchimento de uma calçada que não tem ferragem, de uma estrutura que tenha pouco ferro e por aí vai. Porém, quem vai determinar essa abertura não é da cabeça da pessoa que está recebendo o concreto, da pessoa que está na linha de serviço lá de frente do recebimento do concreto. Quem vai determinar isso é a carta-traço do meu concreto que vem essa informação. Por isso que eu falo que aqui está errado. Tem a data disso daqui, que foi feito aqui a moldagem, 23 de junho. Essa estrutura era uma estrutura muito simples. Agora, digamos que seja uma estrutura, uma viga, um pilar, uma laje, e ele dê problema lá no futuro. Muito provavelmente a pessoa que liberou essa concretagem com esse abatimento, esse slump de 160 milímetros, fora do que a minha carta-traço pede, que são os 220 mais ou menos 30, muito provavelmente essa pessoa vai ter que responder por isso. Uma segunda informação importante que eu tenho aqui é a questão, voltando aqui na minha apostila, do que eu quero falar na próxima semana e já pessoalmente com vocês, que é a questão da amostragem do concreto, que é aquela questão da moldagem do corpo de prova. Olhem aqui os corpos de prova, que são até esses corpinhos de prova de 200 por 100 milímetros. Eles são os corpos de prova frutos desse relatório técnico que eu mostrei aqui para vocês.
E esses corpos de prova, eles nos dão uma informação do concreto endurecido. E é o concreto endurecido que vai me dar essa informação da resistência dele. Se ele atingiu essa resistência de projeto, a resistência do traço do concreto. Mais uma vez, quando eu falo que o FCK, a resistência do concreto, ela é XMPa, no caso aqui 30 MPa. Isso aqui se refere sempre aos 28 dias de vida da minha estrutura. Vejam aqui, 28 dias. Ou seja, essa resistência de projeto, de traço, ela tem que ser atingida no 28º dia de vida. Essa minha amostra desse primeiro concreto, dessa estrutura, ele atingiu, vejam aqui, 30,8. Nessa primeira amostra foi menos. Só que a norma, ela fala que eu posso descartar o menor valor. Então eu atingi aqui 30,8 MPa no 28º dia de vida. Ou seja, esse concreto dessa nota fiscal, desse volume, dessa série que foi feita para concretar a estrutura qualquer, que aqui não está o nome da estrutura, mas digamos que seja um pilar. Atingiu a resistência no 28º dia de vida? Atingiu. Beleza, então esse concreto está ok. Vejam que eu não estou falando que esse concreto passou num processo de cura adequado, que esse concreto ele não tem bicheira, que esse concreto ele está bem feito. Não é isso. O que eu estou falando é, no tocante resistência, a amostra que foi colhida da estrutura X, ela atingiu a resistência de projeto. Ok. E esses 7 dias, o que que é? Esses 7 dias, eu faço o rompimento desse corpo de prova para que eu consiga ver se esse concreto ele vai chegar à resistência de projeto no 28º dia de vida. Como que eu sei isso? Bom, se em 7 dias de vida, em geral, a norma 6118 fala isso para mim também, o concreto tem que ter pelo menos 70% da resistência de projeto. Então, se eu falo 70% de 30, é 21. Porém, 18,8, 19 é muito próximo ao 21. Ou seja, esse concreto ele está caminhando para atingir a sua resistência de projeto. Nesse caso, por exemplo, passou 23,5 e eu ainda não tenho o concreto rompido no 28º dia. Por quê? Porque essa concretagem foi no dia 1º de julho. Muito provavelmente ele vai ser rompido amanhã, essas amostras, dia 29 de julho, que vai ser o 28º dia de vida. Nas amostras de amanhã, ele tem que estar com 30 MPa. Esses aqui eles já abriram bem, o slump dele já foi legal. 230, está dentro do que o traço me permite. 220 mais ou menos 30 milímetros. Aqui também está legal, está bem em cima do que o traço permite. E nessas aulas que vão nos restar, a gente vai começar a falar de traço de concreto, tá? Que é muito importante, mesmo que a gente faça uma coisa simples, a gente vai ter que elaborar um traço de concreto. E é muito importante que vocês saiam com esse conceito, tá? Da nossa aula de concreto, eu vou considerar até aqui. Eu vou dar uma desligada aqui para dúvidas
e bate-papo.